Fala turma, então continuando as nossas videoaulas de CRUD, hoje a gente vai falar sobre uma importante parte dessa questão de CRUD, que é o Prepared Statements, né? Que a partir do PHP 7 ele é obrigatório o uso, né, das declarativas preparatórias, né, declarações preparatórias. Nós vamos trabalhar com isso, falar um pouquinho de como que era antes e como que ficou hoje, da segurança que isso trouxe. Então, vou abrir aqui o nosso PDO, aqui na nossa index, eu vou só fazer uma demonstração aqui dessa questão do Prepared Statements. Os que programam mais tempo sabem que antigamente, quando a gente utilizava MySQL Query, né, as funções MySQL, a gente fazia mais ou menos dessa forma aqui, ó, select, por exemplo, delete from table, onde id é igual a, aí vinha duas aspas simples e $id, né? Então a gente fazia mais ou menos dessa forma aqui. O que acontece é que essa forma do MySQL Query, inclusive por isso foi abolida, né? E essas aspas simples, elas facilitavam muito o SQL Injection. Então a pessoa poderia, por exemplo, num input type text, né, por exemplo, ela poderia colocar algo semelhante a isso assim, ó. Ela poderia colocar num input type text, né, algo mais ou menos assim. Assim ela escaparia as aspas e poderia alterar o conteúdo que a gente tinha aqui no MySQL Query, fazendo uma SQL Injection, né, nessa nossa query aqui. Então, ficou abolido o uso de aspas simples dentro das nossas queries. Hoje, por isso que existem os Prepared Statements, que justamente para evitar esse tipo de SQL Injection, dar maior segurança ao banco de dados. Então, falado isso, nós vamos demonstrar aqui as duas formas, né, tanto para o PDO quanto para o MySQLi. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, aqui na nossa pasta class, eu vou criar um PHP file, vai chamar class CRUD. Class CRUD extends class conexão. Então ela vai estender a class conexão que a gente utilizou na última aula, né? Aqui na nossa index vamos adicionar a nossa class CRUD recém-criada aqui, ó. Então estamos incluindo a class conexão e a class CRUD, tá? O que a gente vai fazer aqui primeiramente? Vamos criar aqui dois atributos, que vai ser o private $CRUD e o private $contador. Mais para frente vou explicar isso daqui. E vamos criar nosso método de preparação das declarativas ou declarações, né? Declarativas. Então vamos criar aqui o private function prepared statements, tá? Então esse aqui vai ser o nosso método de preparação das nossas queries, tá? Esse método ele vai receber duas variáveis, que vai ser a $query e a $parâmetros. $query e $parâmetros, que a gente vai ver aqui. O que a gente vai ter que fazer? Esse atributo CRUD, ele vai receber o nosso método de conexão, ConnectDB, lembra dele aqui, ó, conexão, ConnectDB, né, para a gente conectar o banco de dados. Então ele vai receber o ConnectDB e um prepare, e aqui sim vai entrar a nossa $query, tá? Então aqui, ó, nosso atributo CRUD, ele vai chamar no banco de dados o método ConnectDB e vai do método ConnectDB do PDO, ele vai preparar essa query para a gente, tá? O que a gente vai ter que criar aqui também? Isso aqui vocês vão entender mais para frente. A gente vai criar aqui um contador de parâmetros, tá? Para que a gente possa fazer os nossos bind values, né, baseado nele. Então vou criar aqui um private function count parâmetros, e ele vai receber como parâmetro $parâmetros. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir ao nosso atributo contador uma contagem dos parâmetros, tá?
porque a gente vai fazer um for depois que vai utilizar esse método aqui, count parâmetros. E a primeira coisa que o prepared statements vai fazer é justamente chamar essa função. Então ela vai chamar aqui, ó, o count parâmetros, já para passando aqui o dólar parâmetros. Então aqui ela já vai chamar o count parâmetros já para a gente setar esse dólar this contador, tá? O que mais que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um para um cadastro, ele não vai ter parâmetros passados. Então, só se tiver parâmetros, né? Então, se o contador de parâmetros for maior do que 0, que ele vai setar os bind values. Senão, ele já vai vir direto aqui para o execute, tá? Então, é só colocar esse if desse contador for maior do que 0 aqui na class. Vamos agora então para o MySQL, tá? Vamos abrir aqui o MySQL. Vamos criar aqui a class CRUD da mesma forma. Class CRUD, fazer aqui a class CRUD, da mesma forma vai estender a class conexão e aqui a gente vai iniciar, tá? Vamos na nossa index também fazer a mesma coisa, adicionar a class CRUD aqui e dar prosseguimento. A class CRUD para MySQL ela é um pouco mais trabalhosa, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos iniciar aqui setando os nossos atributos. Nesse caso, nós vamos precisar de 3 atributos, porque ela é um pouco diferente, o MySQL. Então vai ser o atributo CRUD, o atributo contador, e aqui nós vamos ter mais um atributo que vai ser o private $resultado. Depois vocês vão ver por quê. Vamos criar aqui o mesmo método, tá? Private function prepared statements. Nesse caso,
ele vai receber 3 parâmetros, que vai ser a query. Ele vai receber um novo parâmetro diferente do PDO, que vai ser os tipos, tá? Vocês vão entender por quê. E vai receber os parâmetros. Aí. Então, esse daqui vai ser preparação das declarativas. E nós vamos criar o mesmo método aqui também, que vai ser o contador de parâmetros. Então, vamos criar ele aqui. Private count parâmetros, recebendo parâmetros, private function, esqueci do function aqui, parâmetros, e ele vai receber o seguinte, o $this contador vai receber count $parâmetros. Então aqui a gente seta o nosso contador. Novamente aqui a primeira coisa que vai fazer nas declarativas seja uma variável. Então a única forma da gente criar uma class CRUD para a gente poder reaproveitar esse código, não precisar ficar preparando ele toda vez que a gente precisar, é utilizar a callUserFuncArray, tá? Que é uma função do PHP, em que a gente vai passar o objeto, o método e os parâmetros de forma dinâmica. É a única forma, por isso que eu disse que o CRUD numa SQLi ele é mais complicado, mas é possível fazer também. Como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar aqui primeiro uma variável que vai ser a call parâmetros, tá? Que é a chamada de parâmetros. E essa call parâmetros vai ser um array, tá bom? Então a gente cria primeiro essa variável call parâmetros. A gente vai fazer o seguinte, ó, for each $parâmetros, que a gente vai receber aqui, ó. Esse parâmetros é o mesmo, tá? Que a gente recebeu aqui. A gente vai fazer um for each nele. $key $parâmetro. Deixa eu só colocar em maiúsculo aqui. Então, a gente está dizendo que os parâmetros que a gente receber vão ser armazenados na $key e na $parâmetro, tá? E aqui dentro, pessoal, olha, essa variável call parâmetros que a gente criou, na posição $key, vai receber por referência, tá? A $parâmetros. Na posição $key. A gente tem que passar por referência, porque como a gente vai usar callUserFunction, a gente precisa passar ele por referência, tá? Por que não daria para fazer igual a gente fez no PDO, que ficou bem simples? Se vocês lembrarem aqui, ó, a gente só usou um bind value aqui. Porque, igual eu falei anteriormente, nesse caso aqui, ele pede o tipo, né? E também pede uma variável. Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui por referência, tá bom? Depois, a gente vai fazer um array unshift, tá? Para incluir aqui na primeira posição do nosso array o $call parâmetros e do lado a gente vai inserir nele os $tipos, que a gente vai povoar na próxima aula, que são os $tipos. Então, esse aqui vai inserir na primeira posição do nosso array os tipos que são necessários no bind parent, tá? E por fim, a gente vai usar callUserFuncArray, tá? Vai ser um array. Aqui a gente coloca o objeto. Qual que é o objeto? É o $this CRUD, né? Objeto. Qual que é
o método que a gente está buscando é o bind parameter. Esse bind parameter ele é do MySQLi, tá? Não sei se vocês já utilizam MySQLi, mas é aquele MySQLi que a gente utiliza assim, ó, bind parent, né? A gente coloca aqui o tipo, se é integer, se é string, boolean ou etc. Então a gente coloca aqui e aqui a gente coloca a variável, por exemplo, id. Então ele está chamando esse método aqui do bind parent. Por que o $ThisCRUD? Porque é o CRUD que está preparando essa query, tá? Então por isso que ele está chamando o objeto $ThisCRUD. E vírgula, e aqui sim os parâmetros que a gente vai passar, que vai ser o call parâmetros, tá? Por fim, a gente vai dar um $ThisCRUD execute e vamos setar também a nossa resultado, vai receber o $ThisCRUD get result, tá? Então, pessoal, vocês vejam que dá mais um trabalhinho, né? Como eu expliquei ali, não é possível, igual no PDO, utilizar o bind value, tem que utilizar o bind parent, e ele tem muitos argumentos, por isso que fica mais complicado. Mas na próxima aula vocês vão entender direitinho, tá bom? Um abraço.